No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Após centenas de milhares de mortes pela pandemia no país, General Eduardo Pazuello pede afastamento do Ministério da Saúde e presidente Jair Bolsonaro sonda 2 médicos para assumirem a pasta. Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar ao deputado Daniel Silveira, com uso de tornozeleira eletrônica e proibição de acesso a redes sociais. Assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes completam 3 anos com homenagens no mundo inteiro. E uma pergunta ainda sem resposta: quem mandou matá-los? Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 15 de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O Brasil lembrou ontem os 3 anos das execuções da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em uma rua do bairro do Estácio, região central do Rio de Janeiro. Naquele 14 de março de 2018, o país estava na tensão pré-eleições presidenciais e o Estado vivia uma intervenção federal na segurança pública, com as Forças Armadas comandando as ações. Nesses 3 anos, ainda que 2 supostos autores tenham sido presos, os ex-PMs Elcio Queiroz e Rony Lessa, ligados ao Escritório do Crime, um grupo armado de assassinatos por encomenda, muitas perguntas seguem sem resposta. A principal delas é: quem mandou matar Marielle e Anderson? O Faixa Livre fará uma edição especial para tratar desse tema, com 3 entrevistas muito bem produzidas pela jornalista Celeste Sintra, com o vereador Tarcísio Mota, companheiro de Câmara e de partido de Marielle, o delegado de Polícia Civil Orlando Zacconi e o jornalista Chico Otávio, que escreveu um livro ao lado da também jornalista Vera Araújo abordando o tema. Eu também não posso deixar de citar o pedido de afastamento ontem do ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, noticiado pelo jornal o Globo. O militar alegou problemas de saúde para deixar a pasta, demissão que deve ser anunciada nos próximos dias, isso justamente no período de maior pressão da pandemia de Covid-19 no país, e com parlamentares do Centrão exigindo a saída de Pazuello do cargo. Os mais cotados para a vaga são os médicos cardiologistas Ludmila Rajar, professora associada da Universidade de São Paulo, a USP, e Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Fato é que o militar tem até agora, sob sua responsabilidade, quase 265 mil mortes pelo novo coronavírus em 10 meses de trabalho. Em 15 de maio do ano passado, o Brasil registrava 14.817 óbitos pela doença, algo muito distante das quase 280 mil que temos hoje, nos colocando como o país com o maior número de óbitos na média diária em todo o mundo neste momento. Pazuello representa a política genocida defendida por Bolsonaro desde o início da pandemia, e a história vai cobrar isso dos dois. Esperamos que o próximo ministro dê uma guinada neste cenário de tragédia e consiga vacinas o mais rápido possível para imunizar a nossa população. Eu também gostaria de ler neste espaço editorial o artigo da jornalista Dorit Harazin, publicado ontem no jornal o Globo,
onde ela fala sobre este segundo ano de pandemia no Brasil, iniciado na última semana. O título do texto é Brasil, Ano 2. Lançado em 1976, o ano do bicentenário da independência dos Estados Unidos, o filme sátira Rede de Intrigas, de Sidney Lumet, contava a história de um âncora de TV demitido porque sua audiência despencara. Interpretado por Peter Finch, Oscar póstumo de melhor ator, o personagem decide comunicar ao vivo sua saída e avisa que suicidará na semana seguinte com o programa no ar. A audiência dá um salto e a emissora decide voltar atrás. A partir daí, o âncora passa a encarnar um oráculo insano que só diz verdades. Numa cena antológica, ele convoca os espectadores a insurgirem contra a lógica do mercado e da dominação do capitalismo. Abre aspas, quero que todo mundo levante de sua poltrona agora, vá até a janela, abra, ponha a cabeça para fora e grite a plenos pulmões. Chega, não aguento mais, estou explodindo de raiva. Fecha aspas. O Brasil de 2021 tem um quê de rede de intrigas. Temos o cidadão que não aguenta mais, que gostaria de explodir sua raiva contra o abandono a que foi condenado. Ele só não explode nas janelas e pelas ruas do país por medo de morrer de Covid-19. A diferença é que, no lugar de um maluco de ficção que no filme apontava para a realidade, temos um presidente da República insano, porém real, descontrolado e amoral, a nos enredar em falsidades. Ao longo do interminável ano de 2020, o país se acomodou encolhido no que pesquisas sobre saúde mental definem como pensamento mágico. Apostou-se na vã esperança de um reencontro com a vida em 2021. No fundo, era um mero atalho mental para sair da era da incerteza pandêmica, escapulir do estado de ansiedade e do silêncio coletivo. Apostamos muitas vezes às escondidas de nós mesmos que, no decorrer do ano novo, poderíamos sair da toca e procurar nos reconhecer nas pessoas que algum dia fomos. Aniversários cancelados seriam comemorados 2 vezes. O Natal adiado reuniria família e amigos na Páscoa de abril, e o resto do calendário de 2021 ficaria lotado de abraços apertados. No dia a dia, um pouco de pensar mágico não faz mal a ninguém. Sua utilidade se assemelha à das superstições inofensivas. Quando o problema é imenso e sua solução parece fora de alcance, o recurso apenas aumenta a sensação de desamparo. É onde o Brasil se encontra neste primeiro aniversário da primeira morte por Covid-19, registrada em 12 de março de 2020. O choque, o horror inicial, cedeu primeiro à inércia, depois à fadiga, mas finalmente adquire contornos de consciência. Agora é torcer para que se transforme em cobrança. É como se só agora estivéssemos despertando de verdade para 2021, com a cara no muro pandêmico de 275 mil mortes, falta de vacinas e o colapso do sistema hospitalar. Também governadores, prefeitos e o Congresso, ora em separado, ora em ações emergenciais conjuntas, acordaram para o golpe da devastação humana nacional. Ainda assim, de modo atabalhoado, indesculpavelmente a reboque da mortandade anunciada, ainda sem linha mestra clara. Basta listar algumas lições tomadas num mesmo dia, a quinta-feira passada, em nível estadual e municipal para desnortear qualquer bípede. No Paraná, estado com a maior fila por leitos hospitalares, 500, do país, o governador Ratinho Júnior reabriu o comércio e anunciou o fim do lockdown de 12 dias, apesar de constatar que o Brasil vive a maior guerra de saúde pública dos últimos 100 anos. Em Curitiba, é o prefeito Rafael Greca que alerta para a eventual necessidade futura de um lockdown. Cumpro o meu dever de prefeito para anunciar que estamos chegando ao nosso limite, disse ele. Seu dever de prefeito não seria agir antes que o colapso ocorra?
O governador de São Paulo, João Dória, fez discurso semelhante ao suspender normas anunciadas dias antes e decretar fase emergencial. Pessoal, infelizmente chegamos ao momento mais crítico da pandemia. Ou seja, devemos chegar à emergência crítica para só então fechar cultos em igrejas e estádios para jogos. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes desfolhava de forma errática a margarida das vacinas. Uma hora tem o imunizante, na hora seguinte não tem. Resta ao grupo da faixa etária que se apruma para estender o braço, voltar para casa sem saber do amanhã. Paes também afrouxou medidas tomadas na semana anterior. Liberou o comércio na praia, academias de ginástica, cultos, ambulantes, barraqueiros, entre outros, não dando tempo para que se estude a eficácia de medida alguma. É sabido que, para um lockdown ter algum impacto na curva de contágio e de óbitos por Covid-19 e poder ser analisado em detalhes, ele deve ter duração de ao menos 15 dias. A medida exige uma serenidade difícil de encontrar nas diversas esferas do poder nacional. O mais esquizofrênico e deletério, sem dúvida, continua a ser o capitão do Palácio da Alvorada, que confunde a medida sanitária do toque de recolher, adotada pelo governador do Distrito Federal para reduzir a disseminação do vírus, com o estado de sítio, instrumento excepcional pelo qual o presidente da República suspende por determinado período a atuação dos poderes legislativo e judiciário. Por vezes, morremos muito antes de sermos enterrados, escreveu o francês Romain Gary em seu romance Além deste limite, seu bilhete não vale mais. O Brasil, neste ano 2 da pandemia planetária, parece decidido a não morrer tão antes do inevitável. A sociedade civil se organiza, a iniciativa privada se mexe. Em reordenamento nas esferas estadual e municipal, brota como opção B ao inexistente Comando Federal. Mas, para sobrevivermos, urge deixar Jair Bolsonaro e sua soberania parentela falando sozinhos. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. Mais uma vez, muito obrigado por vocês abrirem espaço para a gente poder debater ideias aqui. Que tenhamos um bom programa.
Tarcísio, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no programa. Tarcísio, ontem foram completados 3 anos do episódio mais chocante, mais covarde da história política recente do nosso país, que foi a execução da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Gomes. 3 anos de tristeza, 3 anos de lamentações, 3 anos de perguntas sem respostas, de impunidade. Como é que você tem lidado não só com esse sentimento de perda de alguém tão próximo, Tarcísio, que lutava pelos mesmos ideais com tanta entrega e garra, mas com essa ausência de solução para o caso, sem que saibamos quem mandou matar Marielle e Anderson? Olha, Anderson, essa é um misto de sentimentos, né, de tristeza, né, da perda, da retirada violenta de uma pessoa que, né, com quem eu convivia com minha família, e portanto de uma amiga, né, que é algo que a gente sente, que é a perda, a ausência, a falta, a saudade, misturada com uma indignação profunda de até agora a gente não saber de fato quem mandou matar, né, qual foi o motivo, qual foi a motivação de terem arquitetado esse assassinato, essa execução. Então é um misto de tristeza e indignação, revolta, que já dura 3 anos, né? A saudade segue, né? Segue em nosso peito e seguirá certamente para o resto da vida. E a indignação aumenta a cada dia que passa, a cada semana que passa, e a gente não tem a resposta para essa questão do motivo e quem é o mandante. As pessoas precisam ser responsabilizadas, a gente precisa saber o motivo, até porque isso é um desejo não só de quem era amigo da Marielle, mas é preciso em nome da democracia, do sistema político brasileiro, do mínimo que resta dessa nossa frágil e incompleta democracia. Né? Alguém que foi executada por suas ideias, por seus valores, por seus princípios. Isso não pode acontecer mais, e enquanto nós não soubermos de fato quem mandou matar, quem encomendou esse crime, quem pagou Rony Lessa e Elcio Queiroz, nós não podemos sossegar, e a indignação e a raiva seguem crescendo. É tristeza, é raiva, é indignação. O que é que mais te marcou na personalidade, na forma com que a Marielle lidava com as questões do dia a dia, Tarcísio? Vou te confessar algo que os ouvintes ainda não sabem. Na última vez que eu conversei com ela, cerca de 1 mês antes dessa tragédia, eu estava produzindo aqui o Faixa Livre e entrei em contato para agendar uma entrevista. Era período de recesso na Câmara. Ela gentilmente declinou da entrevista porque estava passando férias em Salvador, se eu não me engano. E acho que isso era uma marca da Marielle. Apesar de ter sido aquela mulher de personalidade forte, posições contundentes, ela era extremamente gentil. O que marcou você nesse convívio com a Marielle, Tarcísio? Qual é o legado que ela deixa? Sabe, Anderson, às vezes até difícil de falar, né, sobre isso, mas o que me marca mais, do ponto de vista das memórias que tenho, é exatamente esse jeito dela, que é ao mesmo tempo firme, né, era firme, mas sempre bem-humorado, né, gentil, e portanto ela conseguia xingar porque discordava de alguma coisa, ao mesmo tempo em que dava uma risada, uma gargalhada daquelas maravilhosas que ela tinha. Isso faz muita falta, né? Isso faz muita falta, esse jeito dela, né? E na Câmara de Vereadores isso se espalhava por aquele plenário, pelas salas, nas reuniões em que ela tratava todo mundo mais ou menos da mesma forma, né? Ou seja, brigando e brincando na mesma frase, né? Sempre procurando, né, construir pontes e ao mesmo tempo mais reafirmar os seus princípios, não deixar que as coisas fossem ditas de forma enviesada, né? O que ela dizia, comigo é papo reto, e é papo reto mesmo, mas ao mesmo tempo o papo reto era recheado de afeto, especialmente com quem, né, convivia com ela, com das pessoas que gostavam dela e das quais ela gostava. Então esse do ponto de vista pessoal, esse legado pessoal, eu carrego comigo, né? Quando ela vivia, fala gordinho, né? E dizia algumas coisas, e aí falava o que tinha que falar, quando me ligava, me mandava áudio, falava comigo. Era um pouco isso que eu acho que você, né, lembra desse momento em que ela, né, declinou de uma entrevista, mas ao mesmo tempo sempre de uma forma muito gentil, de uma forma muito cuidadosa. Essa era, sem sombra de dúvida, a Marielle, o que torna ainda mais difícil imaginar por quê, né? Porque
decidiram assassiná-la, decidiram executá-la, né? Essa é mais uma das questões, das muitas questões que povoam a nossa cabeça nesses 3 anos. Agora, por que há toda essa demora para se descobrir os mandantes desses brutais assassinatos, Tarcísio? Quais os erros cometidos? Por que a justiça não consegue chegar a essas figuras que ordenaram uma barbaridade como essa, que pôs fim não só à vida de 2 pessoas, como também à esperança de milhares de pessoas que depositaram seu voto na Marielle por uma cidade melhor, mais justa, mais humana? Eu avalio, caros ouvintes do programa Faixa Livre, de que a demora, né, na elucidação do assassinato, da execução de Marielle e de Anderson, tem a ver com o fato de que tem gente muito poderosa por trás desse crime, né? Ou seja, pessoas que são capazes de atrapalhar os rumos da investigação, né? E aí, sem sombra de dúvida, teve aquele erro em que uma suposta testemunha-chave acusava o então vereador Marcelo Siciliano de ser o mandante por causa de determinadas disputas que não faziam qualquer sentido quando nós avaliávamos esse tipo de coisa. Se perdeu muito tempo com aquela pista falsa, mas ela própria se tornando, portanto, uma pista de que gente muito poderosa não estava interessada em que esse crime fique, e continua interessada que esse crime fique sem elucidação, sem que a gente desvende isso, né? E isso é muito grave, a gente precisa, por isso inclusive a gente precisa seguir cobrando, como os órgãos de imprensa têm feito, como a Anistia Internacional tem feito, como nós, né, parceiros, camaradas do PSOL temos feito, e muitas pessoas da esquerda e muitos democratas têm feito, como agora recentemente, né, o Congresso dos Estados Unidos, ou recentemente agora nas homenagens que ela tem recebido mais uma vez, né, na Argentina, na Itália, como a família dela tem feito, a companheira dela, Mônica Benício, o Instituto Marielle Franco, criado também por familiares da Marielle, tem feito. Ou seja, a gente precisa continuar cobrando e pressionando para que esses poderosos que têm interesse de que o crime não seja elucidado, não saiam vitoriosos nesse processo. A gente está numa disputa e precisamos, portanto, pressionar para que as investigações avancem, para que o Ministério Público siga dando a importância que esse caso tem para a democracia brasileira, que a Polícia Civil siga investigando sem interferência política. Mas é verdade, 3 anos depois, a gente segue preocupado que esses interesses políticos por trás da não elucidação do assassinato de Marielle Anderson possam ser poderosos demais, e a gente precisa seguir na pressão e aumentar a pressão. Precisamos descobrir quem mandou matar Marielle. E como andam as investigações desse assassinato, Tarcísio? A Polícia Civil segue nas apurações? Há algum tipo de novidade nesse inquérito? Alguma hipótese sendo considerada com maior força? Bem, Anderson, as investigações seguem com algum nível de sigilo, né? Eu não tenho acesso direto às linhas que a Polícia Civil e o Ministério Público têm seguido nesse momento mais recente, né? Eu continuo com as informações de que existem 2 grandes linhas, né, que são as linhas principais de investigação. De um lado, a possibilidade de tenha sido um crime encomendado, né, por milicianos que foram atingidos pela CPI das milícias, presididas pelo deputado federal Marcelo Freixo, na época deputado estadual, e que, portanto, o assassinato de Marielle é uma vingança, né? É uma vingança por conta dessa situação de milicianos que, diante da dificuldade maior de atingir diretamente Marcelo e até de uma forma cruel tentar fazer a ele um sofrimento enorme, acabam atingindo Marielle, né? A segunda linha, que também envolve, né, o deputado Marcelo Freixo como essa questão de uma vingança, não aponta para as milícias, mas aponta para a cúpula do MDB, principalmente daqueles que foram, né, presos, né, por conta de desdobramentos da Operação Lava Jato, e que tinham a ver com Pisciani, Paulo Melo, Albertassi. Aí também uma linha de investigação ainda não comprovada, obviamente, que diria que por conta do Marcelo ter sido uma pessoa fundamental na prisão dessas pessoas, também haveria aí, neste caso, uma situação de vingança. Ainda um terceiro elemento, embora com menos força, que é a tentativa, de fato, de calar uma liderança política
mulher negra favelada que se projetava na política, ou seja, fruto, portanto, de uma perspectiva de uma violência política contra a esquerda, contra defensores de direitos humanos, contra defensores dos direitos LGBTs, dos negros e negras, dos favelados e das faveladas. Nesse sentido, seria também fruto deste ódio que tomou conta da política brasileira, e aí teria sido um assassinato para tentar dar um exemplo e calar o crescimento de vozes, como muitas vezes se faz na história brasileira com o assassinato de defensores de direitos humanos, o que normalmente acontece muitas vezes em áreas rurais, envolvendo conflitos ligados à terra, aos povos indígenas, a luta contra a permanência de trabalho escravo. Então você tem muitos defensores de direitos humanos assassinados no Brasil por conta disso, uma tentativa de intimidação e acabar com a luta que essas pessoas representam. Essa seria uma terceira possibilidade, né? Ao que tudo indica, as duas primeiras têm, a Polícia Civil dá mais força para as duas primeiras linhas, que envolvem a perspectiva da vingança, mas não se pode descartar essa terceira, que tem a ver com a forma como no Brasil tem se conduzido a questão da disputa política, né? Há uma extrema-direita fascista que prega abertamente a eliminação da esquerda, a eliminação dos defensores de direitos humanos, e isso pode ter provocado, né, uma perspectiva de arquitetura de um assassinato de uma dessas principais lideranças, né? Mais um elemento importante para que a gente saiba do que aconteceu e possa, de fato, tomar uma decisão enquanto sociedade, que ninguém pode ser executado por suas ideias, por seus valores, por seus princípios, ou por ser membro, filiado, deputado, parlamentar ou não de partido A ou B. Isso é inadmissível. Nós não podemos viver uma situação em que esse tipo de prática seja normalizado entre nós, né? A violência política, essa violência política precisa ter um basta desse ódio na política, para que a gente possa tratar divergências de ideias, de valores dentro dos marcos de uma democracia, né? Afinal, essa é uma conquista civilizatória desde a Revolução Francesa, pelo menos, né? Não é uma questão, inclusive, muito recente, mas está constantemente sob ameaça, e no Brasil o assassinato da Marielle é a maior ameaça a essa possibilidade da liberdade política, da liberdade de ideias, da liberdade de expressão, do livre exercício, né, da prática do debate político. Essa mudança estrutural no Ministério Público, Tarcísio, que acabou com o GAEC, o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, e criou uma força-tarefa sob coordenação da promotora Simone Sibilio para dar continuidade às investigações das execuções da Marielle e do Anderson. Isso prejudicou de alguma forma as apurações? Como é que vocês observam essa alteração no MP, Tarcísio? Então, inicialmente nós ficamos muito preocupados, né? A desarticulação desses grupos especializados no Ministério Público nos deixou muito preocupados, não só para o caso da Marielle, como para uma série de outras coisas, né? Outros processos, outros procedimentos que o Ministério Público tinha em andamento e práticas que o Ministério Público tinha muito positivas na existência desses grupos especializados. Contudo, a constituição dessa força-tarefa aliviou um pouco essa nossa preocupação, né? A força-tarefa, ela mantém uma série de pessoas que já estavam na investigação do caso Marielle e pessoas que, né, têm dedicado muito de seu tempo, muito de sua atuação profissional de forma séria e ética para a elucidação deste crime, né? É um crime muito difícil, é um crime muito sofisticado, exige, sem sombra de dúvida, né, que você tenha promotores dedicados a investigar e a puxar os fios desta trama tão perigosa e tão que envolve, como eu disse antes, pessoas poderosas, e portanto a gente espera de que a criação dessa força-tarefa, com a manutenção de algumas pessoas que já estavam na investigação, mantenha, né, a firmeza e possa avançar nas investigações. Esse é um desejo muito forte, e a nossa avaliação hoje é seguir confiando no Ministério Público, seguir confiando de que essa força-tarefa cumprirá o papel, né, que precisa ser cumprido.
a desarticulação dos grupos de ação especializadas é, na nossa opinião, algo preocupante. Precisa ser, né, se pensado a questão de como é que vai se planejar a organização interna do Ministério Público. Essa é uma tarefa do próprio Ministério Público, em que nós, como sociedade, devemos estar alertas, ouvindo e até participando, né, de uma certa forma, cobrando, fiscalizando, mas a constituição da força-tarefa foi um alívio diante das nossas preocupações, e nós esperamos que, então, o crime possa ser esclarecido com o avanço das investigações a partir da seriedade das pessoas do Ministério Público que seguem à frente dessas investigações. Algum tempo atrás, Tarcísio, chegou a se suspeitar da participação da família Bolsonaro nessas execuções, especialmente por conta daquelas declarações de um porteiro do condomínio onde mora o presidente no Rio de Janeiro, que coincidentemente é vizinho de um dos acusados da autoria dos assassinatos, o policial reformado Rony Lessa, dizendo que o Jair Bolsonaro é que teria autorizado pelo interfone a entrada no condomínio do outro suspeito, o ex-PM Elcio Queiroz. Posteriormente, a Polícia Civil contestou essa versão através de um laudo pericial das gravações da portaria. Vocês chegaram a ter algum tipo de contato com esse porteiro posteriormente ou naquela época, Tarcísio? Como é que ficou essa história? Não, Anderson, eu particularmente não tive nenhum contato com esse porteiro. Eu acho que isso cabe inclusive à polícia, ao Ministério Público, e a questão inclusive do Ministério Público, inclusive como órgão também de controle, de perceber e de ter acesso à questão das perícias e etc, né, para que se elucide também essa situação. Eu, particularmente, não sou adepto da tese de que há um envolvimento direto e pessoal da família Bolsonaro no assassinato da Marielle, né? Eu acho que, inclusive, a relação entre a família Bolsonaro e os grupos milicianos é uma relação sobre a qual existem vários indícios, e isto é grave, isso precisa ser investigado, eles precisam ser responsabilizados, caso tenham sido... caso fique comprovado de que há, por exemplo, desvio de dinheiro das rachadinhas lá do Flávio Bolsonaro para membros do escritório do crime, para os familiares do Adriano da Nóbrega, e tudo isso que tem se noticiado, mas é preciso dar direito de defesa, né, ao Flávio e a todos os mais que forem acusados e estiverem sendo investigados com relação a isso. Mas particularmente de tudo que eu conheço do caso da Marielle, do assassinato da Marielle, eu não acredito numa participação direta da família Bolsonaro. Que eles conheciam, né, o Rony Lessa, eu acho que sim, é possível, eram vizinhos, né, bastante provável que eles se conhecessem, que eles frequentavam, portanto, espaços ali comuns no condomínio, é bastante possível, né, e isso faz parte de algo que eles têm que explicar. Agora, né, assim como... eu não acho que você tenha que condenar alguém porque mora numa favela ao lado de alguém que foi condenado por um crime, né, porque é vizinho. Da mesma forma, não acho que a gente tenha que fazer isso pela questão de condenação porque é vizinho. Você tem que estabelecer algum tipo de relação mais imediata, mais direta. Essa situação do porteiro foi uma situação que chamou muito a atenção naquele momento, que precisa ser devidamente esclarecida, né, até que o que a gente sabe é isso, há uma perícia, há uma situação de que, de fato, o Jair Bolsonaro estava em Brasília, o Carlos ainda estava na Câmara de Vereadores e não dava tempo dele ter estado no condomínio naquele momento. Há uma série de elementos que apontam de que aquilo foi uma grande questão, e é claro, nesse meio do caminho há também a perspectiva da intimidação desse porteiro, uma série de questões que estão envolvidas no processo. Mas, do ponto de vista da minha avaliação sobre o caso, eu acho que é muito mais grave, a gente precisa estar muito mais atento sobre essas relações, né, da família Bolsonaro com a milícia, a partir de outros elementos e a partir, inclusive, do próprio discurso, né, do discurso que muitas vezes legitima a atuação desses grupos milicianos na sociedade, e isso nós precisamos combater fortemente, do que uma relação direta da execução do assassinato da Marielle por parte da família Bolsonaro, né? Eu não acredito nessa hipótese. As investigações seguem seu curso. Se isso acontecer e eu for surpreendido, eu vou admitir que estava errado, mas por enquanto a minha avaliação, para ser justo, inclusive com a pergunta feita e com todos os ouvintes do Faixa Livre, eu não acredito nesse envolvimento tão direto e de fato cobro a família Bolsonaro, cobro a todos eles a relação que eles têm com grupos milicianos e com a própria discurso que ao fim e ao cabo legitima a existência das milícias. Eles precisam, né, esse tipo de investigação precisa prosseguir
prosseguir e a gente precisa cobrar, né, de que as milícias são um mal, né, sobre o qual nós precisamos acabar com isso na nossa sociedade. Qualquer grupo paramilitar dominando territórios, dominando, né, pessoas, precisa ser combatido para que a gente tenha de fato liberdade e para que a gente tenha, né, igualdade, para que as pessoas não estejam submetidas a esse tipo de domínio armado, a esse tipo de domínio, inclusive a partir de achaques e da chantagem, de controle de vendas de gás, gatunete, essas coisas todas. Isso tudo precisa parar, né, de construções irregulares, né, venda de apartamentos, como aconteceu na Mousema, e etc., né? Ou seja, isso tudo precisa ser combatido fortemente. E aí, neste caso, a família Bolsonaro está longe de combater, muitas vezes contribui para que essas práticas continuem. Mas, repito, do ponto de vista da relação direta, como se a família Bolsonaro tivesse feito parte da arquitetura deste crime, eu até, com tudo que eu sei, não sei muita coisa além do que está saído na imprensa, além disso, mas do que eu tenho da minha avaliação política, não vejo uma relação tão direta assim. Tarcísio, os jornalistas Chico Otávio e Vera Araújo, no livro que eles lançaram no final do ano passado e que tem o título Mataram Marielle, como o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes escancarou o submundo do crime carioca, dizem que o PSOL definiria a candidatura da Marielle como vice na chapa do partido ao governo do estado, que tinha você como cabeça no dia seguinte à execução. Como é que a Marielle estava encarando esse novo desafio, esse passo à frente na sua trajetória política, disputar um cargo no executivo? E o que a Marielle, como sua vice, agregaria à chapa, Tarcísio? Anderson, eu conversei muito com Chico Otávio ao longo, principalmente do primeiro ano após o assassinato da Marielle, e nós conversamos inclusive sobre essa situação, né? No dia 15 de março, portanto no dia seguinte ao assassinato da Marielle, haveria uma reunião, não era uma reunião da direção do partido, ainda era uma reunião, né, entre grupos do próprio PSOL, uma série de lideranças e grupos, né, do PSOL, em que a gente ia discutir essa perspectiva e provavelmente chegaríamos à conclusão de que Marielle seria indicada como uma possível, né, candidata a vice-governadora na minha chapa, e certamente ela seria referendada e aprovada na conferência eleitoral do partido naquele ano, né? A gente estava numa discussão de que de fato era preciso que nós tivéssemos uma mulher negra, né, na chapa majoritária, e isso significava que nós tínhamos a possibilidade da Thalíria Petroni, então vereadora na cidade de Niterói, ou Marielle, que era vereadora na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós discutimos bastante, conversamos, pensamos, e Marielle tinha decidido naquele dia 14, né, aceitar essa possibilidade e colocar o seu nome à disposição, né? Infelizmente isso não aconteceu, né? O crime tirou essa possibilidade de nós, tirou essa possibilidade da gente viver mais esse momento juntos, mais essa candidatura juntos. Os criminosos tiraram isso da gente, né? Marielle certamente agregaria, não só com a perspectiva das pautas que ela trazia em si, mas também com sua capacidade de agregação, com sua capacidade de articulação, com a sua capacidade de fala e de oratória, com a sua capacidade de estar em territórios, né, periféricos e favelados, de ser reconhecida nesses espaços, em todo o debate da questão dos direitos humanos. Sem sombra de dúvida, ela agregaria política, simbólica e politicamente, muito à nossa chapa, que disputou as eleições, né, em 2018, chegamos em terceiro lugar nas eleições, com Marielle na chapa eu não sei até onde nós teríamos ido, né, um contexto, é sempre muito difícil para quem é historiador dizer e se, né, o se é uma questão do tempo que é muito difícil, né, quais são as hipóteses, mas o que existe é que eles tiraram até mesmo essa chance de que nós avaliássemos e fizéssemos isso, esses malditos assassinos, né, que a gente ainda não sabe quem mandou matar, a gente já sabe quem apertou o gatilho, né, a justiça e a polícia têm indicado isso, que é o Rony Lessa, quem dirigiu o carro, o Elcio Queiroz, mas não sabemos quem arquitetou, quem mandou matar, mas esses malditos nos tiraram até mesmo essa possibilidade. Marielle estaria comigo naquela empreitada, naquela jornada, nessa jornada onde nós enfrentamos as antigas e as novas máfias e apresentamos uma proposta de esquerda, uma proposta socialista, uma proposta, né, de garantia de direitos para a população, para o cidadão fluminense, e certamente ela estaria muito feliz, né? A gente
estava conversando muito sobre isso e naquela noite do 14 de março, antes dela ir para a Casa das Pretas, a gente tinha trocado algumas palavras, poucas, sobre isso, e ela tinha dito, olha, cheguei à conclusão, vou aceitar essa tarefa, vou colocar meu nome à disposição, né? Uma pena, uma pena. Vocês lá na Câmara de Vereadores farão algum evento especial hoje para lembrar os 3 anos sem Marielle, Tarcísio? Olha, Anderson, não há nada programado antecipadamente, né? A Mônica Benício, companheira de Marielle e hoje vereadora da cidade do Rio de Janeiro, estendeu uma faixa, o seu mandato estendeu uma faixa na sexta-feira, na fachada da Câmara dos Vereadores, quem mandou matar Marielle, né, as imagens circularam. Eu certamente amanhã, na terça-feira, farei um discurso para lembrar os 3 anos e lembrar da minha companheira, da minha amiga, da minha querida amiga e vereadora na cidade do Rio de Janeiro, e portanto a bancada do PSOL, os vereadores de esquerda e certamente algum outro vereador, né, que lembra com carinho da Marielle. Marielle tinha muitos amigos também entre vereadores de direita, né, ou de centro, né, como se diz agora, certamente também farão uso da palavra para isso. Mas não há nenhuma homenagem previamente articulada. Esses tempos de pandemia são muito difíceis, até mesmo para que a gente possa fazer esse tipo de coisa, né? Para que a gente possa fazer atividades presenciais que juntem pessoas, né? Certamente Marielle, se aqui estivesse, né, estaria conosco em quarentena, cobrando, né, auxílio emergencial para todos, cobrando vacina para todos, preocupada com as mortes das pessoas, preocupada com a vida dos mais pobres, e por isso, inclusive, nesses tempos é sempre mais difícil que se aconteça esse tipo de atividade. Eu certamente farei um discurso, não hoje, porque, né, as sessões na Câmara são terça, quarta e quinta, mas amanhã certamente farei esse discurso e outros vereadores também assim o farão. É muito importante nós lembrarmos sempre a Marielle, falar a respeito dessas investigações, do legado dela, mas eu queria mudar um pouco de assunto, Tarcísio, porque a situação aqui no Rio de Janeiro não anda nada fácil, especialmente agora, onde as infecções pela Covid-19 em todo o país deram um salto assustador. O prefeito Eduardo Paes, que havia anunciado medidas de restrição rígidas para conter a proliferação do coronavírus, como horário reduzido para bares e restaurantes, fechamento dos quiosques da orla, acabou flexibilizando essas ações na última quinta-feira. Do jeito que a pandemia está, Tarcísio, essas medidas do Eduardo Paes são suficientes para reduzirmos o número de internações e mortes? Como é que vocês na Câmara têm feito com esse diálogo com a Prefeitura? Anderson, essa é uma situação muito difícil, né? Nós todos sabemos desde o início da pandemia, desde um ano atrás, que o isolamento social precisa ser um direito garantido para todos. E, portanto, não existe possibilidade de isolamento social, quarentena, lockdown, sem que venha acompanhado com renda emergencial e crédito para que os pequenos negócios não estejam falindo. O nosso grande problema é que as medidas necessárias não estão sendo tomadas sob a desculpa de que as pessoas precisam garantir o seu emprego ou garantir os seus negócios. E é verdade. Só que isso não significa que a gente deva flexibilizar as atividades econômicas. Muito pelo contrário, deve garantir o direito dessas pessoas ficarem em casa. Deve garantir o direito dessas pessoas não perderem o emprego, não perderem os seus negócios. Lockdown, isolamento social sem renda básica, sem crédito, sem segurança alimentar, é uma política pelo meio do caminho que causa mortes. E aí, porque o lockdown não funciona, porque a pressão dos setores e mesmo dos trabalhadores é enorme, porque não podem perder seus empregos, perder seu sustento. Muitas vezes empregos na informalidade, empregos sem a formalidade, portanto, ficam desamparados se simplesmente se decreta o fechamento das coisas. É preciso decretar o fechamento das coisas, dos estabelecimentos comerciais, dos eventos, das escolas, e garantir, por outro lado, renda, segurança alimentar, garantir crédito. A política tem que ser feita como um todo, mas não é. Olha o que foi feito agora em Brasília, né, com a desculpa de encontrar espaço fiscal para um novo auxílio emergencial, se retirou direitos de servidores públicos, se fez, né, tudo aquilo que o Paulo Guedes queria. Da mesma forma que o Eduardo Paes fica sob pressão o tempo inteiro de setores da sociedade e não consegue responder, porque acaba flexibilizando, diz que vai ser mais rígido e depois flexibiliza, porque
Não, se faz a política pela metade, não dá solução para o problema como um todo. A gente sabe que é difícil, ninguém está dizendo que é fácil. Mas não é possível manter bares e restaurantes abertos, manter escolas abertas, shoppings abertos, com a forma como o vírus está se comportando. E o Rio de Janeiro, que não entrou em colapso ainda. Todos os índices agora estão apontando para cima. E nada, o Rio de Janeiro não será uma ilha nesse Brasil que está em colapso do sistema de saúde. E é muito melhor que a gente tome as medidas agora, porque vai salvar vidas, do que esperar mais 2 semanas para tomar as medidas. É inacreditável isso, caros ouvintes do Faixa Livre. Ninguém aqui quer que as pessoas passem fome, ou que as pessoas fiquem sem aulas, ou que as escolas fiquem fechadas indefinidamente. Mas é uma questão, nós tratamos tão mal essa questão da pandemia ao longo de tanto tempo, que agora ninguém está aguentando mais. Isso é desesperador, porque vidas estão sendo perdidas a cada dia. Mais de 2.000 mortos por dia no Brasil, gente. Isso é absolutamente inadmissível. É muito difícil dizer que a gente passou um ano falando exatamente isso. É preciso fechar as coisas, controlar a disseminação do vírus, garantir renda básica, garantir segurança alimentar, garantir crédito para que o isolamento social possa ser um direito. E um ano depois a gente esteja falando a mesma coisa, um ano depois. Só que numa situação ainda pior, porque as variantes, né, estão fazendo com que o vírus circule mais rapidamente, e inclusive com o risco de novas variantes, e que em algum momento podem escapar da vacina, ainda bem que ainda não fizeram sobre isso, com as pessoas muito mais desgastadas, porque há um ano atrás as pessoas imaginavam que esse tipo de coisa de isolamento ia durar 1 mês, 2 meses, e durou 1 ano, então 1 ano depois as pessoas estão mais desesperadas. Difícil, Anderson, muito difícil, muito difícil. E se a gente tinha um prefeito que era o Marcelo Crivella sem qualquer capacidade de gestão, negacionista, o Eduardo Paes tem um discurso de que acredita na ciência, mas acredita até a página 2, pelo visto. Porque, né, precisamos diminuir drasticamente a circulação de pessoas na cidade do Rio de Janeiro, drasticamente. E isso precisa ser feito garantindo às pessoas o direito de ficarem em casa. E garantir o direito de ficar em casa é determinar o fechamento de atividades econômicas, de atividades laborais, de atividades educativas e culturais e tudo mais, e ao mesmo tempo garantindo a essas pessoas acesso à renda, à comida, elas não podem ficar passando fome, a crédito para não terem seus negócios fechados. Esse tipo de coisa é a prioridade. No lugar disso, Eduardo Paes manda para a Câmara de Vereadores um pacote com ajuste fiscal, reforma da Previdência, armamento da Guarda Municipal. Que mundo que vive o prefeito a essa altura do campeonato? É hora de organizar a cidade para enfrentar o vírus. Ele é o nosso maior inimigo e precisa ser enfrentado com coragem. Para terminar, Tarcísio, nós não podemos deixar de tratar dos temas ligados à mobilidade urbana. Primeiro, essa situação do BRT. Afora esse acidente trágico na última semana, onde um ônibus articulado tombou e deixou uma pessoa morta na Zona Oeste, o Eduardo Paes anunciou que o município vai assumir a operação do sistema, que a população do Rio vem sendo tratada como gado, e essa é uma grande verdade. O BRT, que no papel parecia uma solução até razoável para a questão da mobilidade no município, na prática deixou evidente as inúmeras falhas cometidas no projeto e na sua implantação. Qual é a solução para o BRT no Rio, Tarcísio? É a prefeitura passar a operá-lo? Anderson e ouvintes do Faixa Livre, aqui nós temos primeiro um problema de fundo, né? Várias dessas linhas de BRT têm problemas no projeto, na concepção. Elas não deviam nem sequer ser sobre rodas, mas sobre trilhos, né? A calha e a linha da Transcarioca, por exemplo, aquilo devia ser um metrô de superfície, por exemplo. A demanda de passageiros ela é muito maior do que a possibilidade de oferta a partir de veículos sobre rodas. Mesmo nos ônibus biarticulados, ele causa um alívio imediato, que causou, mas depois logo o sistema entra em colapso. Então há um problema de fundo e que se repetiu com a questão da chamada Transbrasil, né? Aquela obra interminável na Avenida Brasil que fez com que os cariocas tivessem que enfrentar meses de engarrafamento interminável numa obra que não tem qualquer sentido, que faz uma competição com a linha do trem. Não faz sentido. Você tem que pensar a integração dos modais, a integração tarifária, mas não, né? A licitação dos ônibus no Rio de Janeiro e a operação do sistema de ônibus no Rio de Janeiro sempre teve nas mãos de uma máfia, a máfia dos transportes. E essa licitação, é bom lembrar, foi feita pelo Eduardo Paes lá em 2010. Eles dizem, não, fez uma licitação sob encomenda desses empresários.
sem nenhum tipo de organização. E isso é um problemaço. Que a prefeitura agora tome nas suas mãos a operação do BRT para licitá-lo para outros empresários, é uma saída para remediar o problema. Ela pode, inclusive, ser uma saída bem sucedida, na medida em que você mude a forma como, inclusive, a licitação é feita. Por exemplo, nós defendemos que a licitação do BRT, então, seja feita por quilômetro rodado e não pela quantidade de pessoas que estão dentro do ônibus, né? Pela tarifa. E o que significaria a possibilidade que você pode fiscalizar e cobrar qualidade de quem opera o sistema e não fazer uma pressão econômica para que você encha os ônibus quanto mais cheios, mais lucro para aquela empresa que vai operar o sistema. Esse é um elemento importante. As obras de recuperação das estações do BRT, nossa, Anderson, quanto dinheiro foi gasto, né, público com relação a esse tipo de situação? A recuperação, inclusive, dos ônibus e a compra dos ônibus necessários para a operação do sistema Transbrasil é um caos, porque há muito dinheiro investido ali naquele momento, naquela situação. É bom lembrar que os ônibus do BRT são de propriedade hoje do município, porque embora eles tenham sido comprados pelas empresas, eles são custeados e pagos pela tarifa que todo trabalhador paga todos os dias. E ao se investigar e se fazer auditoria, vai se cobrar que esses ônibus todos já foram pagos e, portanto, eles pertencem ao município. Não há nenhuma indenização a ser feita para as empresas de ônibus na hora agora quando se tomar a operação do BRT. Agora, é claro, esse é um problema que precisava ser resolvido de forma ainda mais ampla. Eduardo Paes está mexendo em algumas coisas, como, por exemplo, mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que assume a operação da bilhetagem eletrônica. Curiosamente, um projeto de lei de minha autoria, né, da autoria do bancada do PSOL, que a gente protocolou em 2019, e o Eduardo Paes agora faz um igualzinho, né? Porque é isso, a gente precisa pegar a operação da bilhetagem eletrônica, porque isso significa pegar as informações do sistema, de quantas pessoas circulam, por onde elas circulam, quanto custa operar e quanto o sistema tem de lucro. Isso não pode estar na mão dos mesmos empresários que operam o sistema de ônibus. Quem opera a bilhetagem eletrônica não pode operar os ônibus. Isso é absurdo. E a gente já dizia isso lá atrás, em 2010. Né? A CPI dos ônibus que nós fizemos em 2018 também disse isso, né? Porque era óbvio. E ele agora mandou isso é importante. Agora, era preciso declarar o contrato todo dos ônibus do Rio de Janeiro caduco, a caducidade desse contrato. Eu costumo dizer que o sistema de ônibus do Rio de Janeiro é uma fratura exposta que nós não vamos curar com um band-aid. Retirar o BRT das mãos desses empresários é um band-aid maior, mas continua sendo um band-aid, porque a operação do sistema precisa ser integrada. Você precisa alimentar as linhas de BRT de forma racional para que elas não fiquem superlotadas. Precisa, ao mesmo tempo, fazer a integração com o metrô, com o trem. Precisa ser pensado nisso num âmbito metropolitano. E precisa baixar o custo disso para o cidadão. Não é possível que passagem de ônibus continue pesando tanto na renda e na vida, principalmente dos mais pobres. Esse tipo de coisa precisa ser pensado de forma corajosa. Eduardo Paes está dando passos tímidos. E é claro que são passos na direção correta, tanto a retirada do BRT das mãos desses mesmos empresários, quanto a retirada da bilhetagem eletrônica, licitando, né, para empresários que não tenham nenhuma relação. Nós, inclusive, achamos que ele devia aproveitar e cumprir o que diz a lei orgânica do município, criar uma empresa pública de transporte que opere a bilhetagem eletrônica, que controle e remunere as empresas de ônibus, que mude a forma como as licitações são feitas, que aumente o poder de fiscalização do poder público, que, se preciso for, opere até mesmo algumas linhas de ônibus com tarifa zero, para diminuir o custo e o peso dessa passagem sobre o bolso e a renda dos trabalhadores. Não vejo, por exemplo, por que a linha do BRT que vai de Santa Cruz a Campo Grande, na Zona Oeste, das regiões mais pobres, não possa operar como linha de tarifa zero. Para que, inclusive, você possa desafogar os outros e diminuir o custo do transporte para essa população. E isso tudo sendo custeado com uma lógica de uma reforma tributária que cobra mais dos que têm mais e retira impostos dos que têm menos, né? E faz uma lógica de forma racional para garantir, para incentivar o transporte coletivo, o transporte público menos poluente, né? Caminhar para uma frota eletrificada. Há vários elementos a serem feitos, mas a gente aqui não consegue fazer o básico. Portanto, as medidas recentemente anunciadas são passos na direção correta, mas ainda passos tímidos. É preciso ter mais coragem, é preciso, de uma vez por todas, retirar esta máfia que controla o transporte público e que roubou da população dinheiro durante anos e anos, fazendo tarifas mais caras do que o necessário, operando o sistema de forma ineficiente. A gente precisa, sem sombra de dúvida, mudar o sistema de transporte de ônibus no Rio de Janeiro. E não precisa fazer mais do que está sendo feito agora.
A outra questão relativa à mobilidade, Tarcísio, é essa tentativa do município de encampar a linha amarela. Uma história que já vem rolando há meses, começou lá atrás, na gestão do Marcelo Crivella, e agora o Eduardo Paes dá sequência. A concessionária Lanza conseguiu na justiça retomar a operação da via, só que com a proibição da cobrança de pedágio. Há uma audiência de conciliação entre as partes marcada para amanhã no Supremo pelo ministro Luiz Fux. Como é que você vê esse imbróglio todo da linha amarela, Tarcísio? O município deve ficar com a operação da Via Expressa? Olha, Anderson, pedágio urbano dentro da cidade, para uma via, dentro do próprio município, que não está sequer ligando dois municípios, é um absurdo. Não tem que ter pedágio nem na linha amarela, nem na da Transolímpica. Isso é um absurdo completo, a gente não pode naturalizar isso. Por mim, na verdade, né, a prefeitura passa a operar e cuidar da via do mesmo jeito que tem que cuidar da linha vermelha, por exemplo. E olha que a linha vermelha até liga a outros municípios. E tem que acabar com o pedágio da Transolímpica também, e pedágios absurdamente caros. Né? Uma situação que qualquer auditoria comprova de que o preço é abusivo, mesmo quando a gente compara com outros pedágios de rodovias muito maiores Brasil afora. Então, não há desculpa, né? Não há desculpa. Neste caso, o prefeito Marcelo Crivella, embora tenha feito em alguns momentos o método de forma atabalhoada, né, correndo risco de trazer prejuízos ao município, de ver perder na justiça, estava correto ao dizer, olha, precisa acabar com isso, temos que acabar com o pedágio, tanto da linha amarela quanto com a Transolímpica. Tem que ser, fim, não tem que ter pedágio. Não tem, a gente já paga impostos suficientes para que você cuide, inclusive, das vias públicas do município do Rio de Janeiro. A possibilidade disso, não há necessidade de pedágio ali. Aquilo foi para construir, já se pagou a construção desta via. Da mesma forma, é preciso fazer uma auditoria na Transolímpica e garantir, inclusive, de que no momento em que os investimentos feitos pela empresa já estiverem prontos, retomar aquilo e acabar com o pedágio. Ora, que absurdo é isso? Então, eu acho que o que eu desejo, e na Câmara de Vereadores a gente vai apoiar qualquer medida que signifique o fim dos pedágios, tanto da linha amarela quanto da Transolímpica nessa situação. Não dá para a gente continuar a fazer esse tipo de situação que a gente viveu durante tantos anos, aquele pedágio abusivo na linha amarela, tirando dinheiro das pessoas, da vida das pessoas, tornando a mobilidade, inclusive, mais cara a partir ali, de fato, do uso do automóvel. A gente podia estar, inclusive, pensando em formas de desestimular o uso do automóvel para estimular o transporte público, mas a situação aqui é tão caótica, sistema de ônibus, de metrô, de trem, que nem isso a gente consegue fazer. Mas essa não é a forma, fazer um pedágio caro daquele jeito para dar lucro para uma empresa. Isso é inadmissível. Tarcísio Mota, muito obrigado por essa entrevista que você mais uma vez nos concedeu aqui no Faixa Livre. Eu quero dizer que o Faixa Livre continua de portas abertas para nós tratarmos de todas essas questões referentes às investigações do caso Marielle. É algo que muito nos interessa, a solução deste episódio bárbaro. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Eu é que agradeço, Anderson, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês sobre todos esses assuntos, nesta semana difícil, de dor para todos nós, de lembrança ainda maior da saudade que a gente tem da Marielle, que esta semana seja uma semana de boas notícias, seja na pandemia, seja nas investigações do caso Marielle, seja na vida de todos nós, que a gente tenha uma boa semana de trabalho. Se puder, fique em casa, faça um esforço, não saia, não aglomere, que a gente tenha vacinas, né, mais rapidamente possível e que a gente possa, né, viver a democracia plena, né, que a gente merece, que a gente possa fortalecer a democracia. Muito obrigado, boa semana, um grande abraço, Anderson, um grande abraço, ouvintes do programa Faixa Livre. Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o delegado de Polícia Civil e um dos idealizadores do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacconi. Orlando Zacconi, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer enorme estar aqui no programa Faixa Livre novamente. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado, Zacconi, por você se dispor mais uma vez a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Zacconi, ontem completou-se 3 anos daquelas execuções bárbaras que mexeram com todo o Brasil
da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, um crime que ainda não foi solucionado. Muitas incógnitas há por trás desses assassinatos que têm, ao que tudo indica, conotação política. Já há 2 acusados pelas mortes no banco dos réus, o policial reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Queiroz, que devem ir à júri popular nos próximos meses. Para começar, Zacconi, como é que você resume esses 3 anos de investigações, com idas e vindas, uma série de reviravoltas? A atuação da Polícia Civil, do Ministério Público, tem se dado da maneira correta nesse período? Então, Anderson, nós temos 2 momentos da investigação do caso Marielle. O primeiro momento foi na identificação dos autores, dos executores, né, do crime. É bom lembrar que esse momento não foi tão tranquilo até chegarmos, né, na definição da autoria, né, e aí envolvia, né, 2 pessoas que estão presas, né, e ligadas, né, ao chamado escritório do crime, uma milícia, né, com participação, né, em atividades ilícitas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Até chegarmos aos nomes do Lessa e do Elcio, que foram os 2 presos no caso da Marielle, nós não podemos esquecer que houve um momento em que se tentou uma fraude no inquérito. Essa fraude visava, né, tirar as investigações desse grupo, né, denominado Escritório do Crime, jogando, né, a responsabilidade pela execução de Marielle num outro grupo ligado à milícia, né, e aí envolvendo inclusive um vereador do Rio de Janeiro, né, o Siciliano. Isso não prosperou. É interessante a gente observar que a tentativa de fraude no caso Marielle não prosperou, inclusive foi instaurada uma investigação a nível federal para investigar a fraude, né? Com uma observação: essa fraude ocorreu, ou a tentativa de fraude ocorreu, durante a intervenção federal militar, quando ainda tínhamos, né, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e a Chefia de Polícia Civil do Rio de Janeiro sob a intervenção militar. Eu acho que esse é um dado muito importante, né? Porque nós podemos dizer que no período da intervenção militar no Rio de Janeiro houve uma tentativa de fraude na investigação do caso Marielle. Isso não prosperou, né? E com, né, o fim da intervenção federal militar, né, e a eleição do Witzel como governador do estado do Rio de Janeiro, se chegou à autoria, né, com a responsabilização daqueles que hoje são apresentados, né, o processo ainda não terminou, mas estão presos e cujas provas produzidas pela polícia, né, levaram, né, a indícios fortes de que são os autores do crime. Então, acho que a leitura é que com o fim da intervenção federal militar, com a eleição do Witzel, nós tivemos uma virada na investigação do caso Marielle, né? E, né, nesse período ali, né, a gente já pode ver que de lá para cá se instaurou um novo inquérito, agora já para investigar, né, a motivação do crime, ou seja, esses que estão presos, né, são considerados executores, mas a polícia entende que todo crime de homicídio, isso é algo que a gente aprende na prática, ele tem uma motivação. Inclusive o próprio Código de Processo Penal, Código Penal, né, cuida do motivo fútil, do motivo torpe. Ainda que o motivo seja reprovável, insignificante, é motivo. No caso da Marielle, tudo leva a crer que há uma motivação política e cada vez mais se cresce na ideia, né, de que a resposta de quem mandou matar Marielle passe por alguém que tinha interesses políticos. Marielle era uma vereadora em pleno exercício no Rio de Janeiro, inclusive no momento em que foi executada, exercendo funções importantes, inclusive presidindo uma comissão na Câmara que acompanharia os atos da intervenção federal militar. Ou seja, né, nós temos aí agora uma busca de se fechar a motivação do crime. E de lá para cá, né, nós tivemos muita confusão no inquérito. A primeira confusão foi quando ainda
com o governador Witzel em exercício, a Polícia Civil divulgou, né, uma declaração do porteiro do condomínio que falava que um dos presos, no caso do Marielle, ao chegar no condomínio, né, chamou, né, um integrante da família Bolsonaro, né, e Dr. Jair. Depois isso tudo foi para a imprensa, né, o próprio presidente da República teve que fazer um pronunciamento, né, em relação a esse fato, e nada disso ficou muito bem esclarecido, porque se tomou um novo termo desse porteiro, desmentindo o primeiro termo, quer dizer, algo muito confuso, né? Até porque nós, depois que o Lessa foi preso, nós tivemos a informação de que o executor do caso Marielle residia no condomínio do presidente Jair Bolsonaro. Evidentemente que isso por si só não gera uma relação, né, do presidente da República, ou mesmo do clã Bolsonaro, com a execução de Marielle, né? Mas havia essa informação de que, ao chegar ao condomínio, um dos participantes da execução da Marielle, né, fazia referência, né, de que estaria indo, né, para a residência, né, do Dr. Jair, e que havia alguém atendido na unidade, né, na casa, né, a qual ele se referiu, autorizando a sua entrada. Ou seja, isso tudo depois foi desmentido, mas algo que esse porteiro nunca apareceu, né? Isso tudo ficou, né, informações que nos foram trazidas através da imprensa, digamos assim, né? Então tudo é muito confuso, principalmente quando se investigou efetivamente a relação, né, dos executores da Marielle com esse grupo denominado Escritório do Crime, onde diversos integrantes, né, desse grupo tinham um relacionamento muito próximo, né, ao gabinete do deputado, do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, né? Ou seja, né, essa investigação ela teria muito o que trazer de resposta para essas indagações, mas infelizmente o que nós vemos até agora, né, é um silêncio completo, né, do poder público em relação a esses dados objetivos, né, que apareceram na investigação, mas até agora não foram esclarecidos. E qual é a principal dificuldade em uma investigação como essa, Zacconi? É o fato de que pode haver gente graúda por trás desse crime? São as limitações técnicas e de pessoal para apurar os fatos? Por que todo esse tempo sem sabermos quem mandou matar a Marielle? Bom, eu tenho uma convicção de que a execução de Marielle aconteceu num momento de grande perda de estabilidade política em nosso país. Nós vivíamos um momento de muita turbulência, né? Não sei se vocês lembram, mas no momento em que Marielle foi executada, no início de 2018, havia inclusive um grande questionamento se nós teríamos ou não eleição, né, no final do ano em nosso país. As pessoas perguntavam, vai ter eleição? Ao mesmo tempo em que se perguntava se ou não ia ter eleição, havia uma intervenção das forças militares na área de segurança do Rio de Janeiro. A Marielle ela foi executada 15 dias após a intervenção federal militar. Então, nesse momento, né, de grande instabilidade política, uma vereadora do Rio de Janeiro é assassinada. E eu acho que a grande dificuldade talvez seja a compreensão de que um crime político dessa natureza pode ter relação com essa instabilidade política e de todo o jogo, né, nas relações de poder que estavam sendo colocadas em nosso país, né? Então, recentemente, né, o próprio livro do general Vilas Boas nos traz muitas informações, né, acerca da mobilização, né, e da disputa, né, que se tinha pela saída da crise política. Eu acho que a gente precisa ter uma leitura, né, da execução de Marielle dentro do momento histórico político em que essa execução aconteceu. E eu acho que, infelizmente, a disputa da resposta, né, da execução da Marielle tem fugido muito a isso.
Tem se buscado, de repente, a ideia de que a execução de Marielle visava atingir, né, visava atingir um espírito vingativo, né, a milícia querendo se vingar do PSOL, ou a milícia querendo se vingar, né, do deputado Marcelo Freixo, né, isso no campo da esquerda, né, e no campo da direita, a ideia de que essa execução não tem vinculação nenhuma política, ou se tem, é por conta de alguma relação da Marielle com algum desafeto político, o que também, né, não se conseguiu até hoje provar, principalmente porque a Marielle era muito nova na política e ela não tinha sequer tido tempo de criar, né, esses desafetos políticos. Então, acho que a gente está descontextualizando, tirando do contexto político do momento em que Marielle foi executada, o debate sobre a possível real motivação do crime. E isso é muito ruim, né? Se descarta, por exemplo, muitas relações, né, que havia, né, daquele que foi executado lá na Bahia, o Nóbrega, né, que era um miliciano do escritório do crime, que meio que, né, foi executado na Bahia numa forma de queima de arquivo, inclusive onde a esposa dele disse que ele tinha muito a falar e que ele estava sendo, né, sofrendo pelas relações que ele tinha com o presidente da República. Tudo isso vem a público, né, e, né, a relação, por exemplo, do Nóbrega com o Lessa, que é o executor da Marielle, é descartada, né? A relação do Lessa com Queiroz também é descartada, né? E constantemente a polícia, né, manda um recado de que o Lessa não pertenceu ao escritório do crime, muito embora, né, nós tenhamos provas objetivas e concretas de conversas, de tudo, da relação do Lessa com o escritório do crime. Mas se tenta o tempo inteiro desvincular ele dessa relação, né? E aí realmente fica difícil de fechar uma investigação, porque você está cortando, né, a linha, né, que faz com que os executores da Marielle tenham relação com o poder político e o interesse que supostamente esse poder político pudesse ter na execução de Marielle. Dá para nós apontarmos algum erro mais evidente nas investigações, Acone, que possa ter feito com que, 3 anos depois desse crime que chocou o Brasil, nós ainda não saibamos os autores? Olha, nós não podemos falar de erros porque essa investigação corre sob um sigilo, né, muito rigoroso, né, então fica difícil até de falar de erros e acertos. O momento, né, do termo de declaração do porteiro do condomínio, Vivendas da Barra, né, foi algo que realmente não ficou muito bem esclarecido, porque havia informação de que ele tinha prestado declarações na Polícia Civil do Rio de Janeiro, dizendo, né, que o Elcio havia chegado ao condomínio, né, e procurando, né, dizendo que estava para ser recebido na casa, né, de Jair Bolsonaro. Isso tudo depois é desmentido, um novo termo de declaração é tomado e se desvincula como se esse porteiro fosse um cara maluco, ou como se alguém na Polícia Civil tivesse, né, forjado uma declaração contra o presidente. Então, esse momento, para mim, é algo que a investigação, pelo menos para quem está de fora olhando, como eu estou, né, eu não tenho contato direto com a investigação, não ficou nada esclarecido e, pelo contrário, deixou muitas dúvidas, né, no prosseguimento daquilo, né, que se questionou na época, que era uma possível, né, relação, né, do clã Bolsonaro com a execução de Marielle, né, porque o que nós temos hoje é comprovadamente uma relação, né, do atual senador Flávio Bolsonaro, na época então deputado, com o Queiroz, né, e com outros elementos, né, ligados ao escritório do crime, que, segundo consta, né, havia, né, uma relação desses elementos com o executor da Marielle, que é o Lessa, né? Agora, se isso pode levar, né, a conclusão, né, sobre uma possível motivação da execução da Marielle, né, eu acho que
essa pergunta não está sendo respondida ou está sendo negada qualquer prosseguimento, né, nessas relações para que se, né, definitivamente coloque uma resposta para a pergunta, né? Então, o que eu vejo hoje é que se nós tivemos uma declaração, né, não só dos órgãos oficiais, no caso da Polícia Civil, na época de um delegado, de que não havia nenhuma possibilidade de relação, né, da família Bolsonaro com a execução de Marielle. Ele deu essa declaração, né? Nós temos, inclusive, declarações, né, de um campo do próprio Partido Socialismo e Liberdade, né, onde se coloca que seria uma leviandade, né, se buscar uma relação, né, na execução de Marielle com a família Bolsonaro. Então, tanto oficialmente como no campo político, nós temos discursos que tentam garantir a desvinculação, mas do ponto de vista objetivo, né, muitas perguntas ficariam abertas. É isso. Zacconi, recentemente o Ministério Público promoveu algumas alterações na sua estrutura. Acabou com o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC, criou uma força-tarefa para continuar as investigações das execuções da ex-vereadora e do seu motorista, sob coordenação da promotora Simone Sibilio. Qual é a análise que você faz para esse tipo de mudança, Zacconi? A criação dessa força-tarefa 3 anos depois dos crimes, ela é realmente necessária? E como isso afeta as investigações? Então, Anderson, é importante consignar, né, que o Ministério Público ele requisita, né, diligências, ele promove, né, questionamentos na investigação, né, de uma certa forma, inclusive, requisita à autoridade policial, né, diligências necessárias para a elucidação de um crime, né, mas a presidência da investigação do inquérito é da Polícia Civil, né. Acho que o Ministério Público ele está tentando, né, trazer, agora com a criação de uma força-tarefa, né, uma despersonalização, digamos assim, né, da atuação ministerial nesse caso, né, trazer isso, né, dividindo inclusive responsabilidade por mais de um promotor de justiça. Eu vejo isso de uma forma até positiva, né? Acho que se você tem mais, né, promotores envolvidos, né, no acompanhamento da investigação, melhor, né? Inclusive porque o Ministério Público, sendo um órgão independente nas estruturas dos poderes, pelo menos em tese, né, ele deve ter, né, uma isenção, né, maior, né, para, né, buscar a verdade do que aconteceu, né, na motivação da execução da Marielle e do Anderson. Então, temos que esperar, né? A princípio, nós temos que confiar, né? É o sistema de justiça criminal, né? Nós temos a Polícia Civil e temos o Ministério Público, que são responsáveis por dar encaminhamento para essas respostas que nós estamos querendo, a sociedade brasileira precisa ter, né? A Marielle, ela não foi executada à toa, né? Não foi um crime de ódio. Isso com certeza, né? Foi um crime muito bem planejado durante meses, num momento de conturbação política, de instabilidade política em nosso país, né? Que envolve grupos criminosos, né? Como as milícias, mas que tem uma motivação política. E essa relação entre o grupo que executou Marielle, né, uma milícia perigosíssima da nossa cidade, do Rio de Janeiro, né, com o poder político, né, e essas relações da milícia com o poder político pode realmente desvendar que a execução de Marielle visava alguns fins políticos que nós ainda não conseguimos, né, definir. Mas eu acho que se o crime é político, a finalidade na execução da Marielle
era atingir alguns objetivos políticos. E aí é que está, né, a grande pergunta: quais foram os objetivos políticos que se buscaram na execução de Marielle? Acho que o Ministério Público, né, fazendo essas mudanças, ele visa, né, chamar a responsabilidade, né, para a instituição do MP, no sentido de dar uma resposta satisfatória, né, a isso que nós não podemos deixar passar, né? Porque um crime dessa natureza, né, dentro da estrutura de um Estado democrático, ele não pode ficar sem uma resposta. Então, o fato de nós já sabermos quem foram os executores não é suficiente para dizer que o caso da Marielle está encerrado. E o Ministério Público ele tem, né, essa obrigação, né? Inclusive, numa disputa que hoje está acontecendo entre os Ministérios Públicos estaduais e o Ministério Público Federal, né? Não sei, né, se você lembra, mas em algum momento houve um interesse da federalização do caso Marielle, né? Não foi aceito pela Justiça, né? Mas hoje a Polícia Federal, por exemplo, está investigando a partir, né, do Ministério Público Federal, né, o contrabando internacional de armas feitas pelo executor da Marielle, pelo Lessa. Eu tenho certeza que o Ministério Público Federal, nessa investigação, vai buscar também elementos que possam, né, dar essa resposta. Então, o que acontece hoje também é que há uma disputa, né, entre agências, né, federais e estaduais do Ministério Público, né, no sentido a buscar a resposta, né, de por que, né, ou quem mandou matar Marielle. E eu acho que isso pode fazer com que nessa disputa a gente consiga, né, ter o Ministério Público, né, numa intenção, né, de promover essa resposta um antes do outro, né? Isso pode ajudar, né, a fechar essa investigação. Muito se falou há algum tempo atrás, Acone, de uma suspeita de participação da família Bolsonaro nos assassinatos da Marielle e do Anderson, depois daquelas revelações de um porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde mora o presidente e um dos acusados pela autoria do crime, o Rony Lessa. Parece que o porteiro havia dito que a voz do presidente pelo interfone autorizou a entrada do Elcio Queiroz no condomínio, se eu não me engano, no dia das execuções. Posteriormente, um laudo da polícia atestou que a voz não seria do então deputado federal e que ele estaria em Brasília naquele momento, em uma sessão na Câmara. Na época, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, em uma entrevista aqui ao Faixa Livre, afastou uma conexão automática entre os assassinatos e a família Bolsonaro, dizendo que seria um factoide. Inclusive, fui eu mesmo que escrevi essa matéria no nosso site e essa declaração do Juliano foi o estopim para a sua saída do partido. Você citou as conexões de que aquele pessoal do tal Escritório do Crime, liderado pelo ex-PM Adriano da Nóbrega, tinha com os Bolsonaro. Pouco mais de um ano depois desse episódio, Zacone, já dá para dizer categoricamente que a família do presidente da República não teve qualquer participação nesses assassinatos? Então, Anderson, na verdade, descartar a participação de qualquer grupo político, né, que estava em disputa, né, no momento de decisão da saída da crise política em nosso país, né, é a verdadeira leviandade. A Marielle foi executada no momento onde se buscava uma saída para a crise, né? O Lula ainda não havia sido preso, né? Ainda não havia, né, a República de Curitiba ainda não havia decidido, né, com os militares, né, e com o STF, com tudo, né, a prisão do Lula, a definição de que a saída da crise política seria as eleições presidenciais com o Lula preso estava em curso. E foi no meio dessa confusão que Marielle foi executada, né? Então, descartar, né, ainda mais, né, sabendo de toda a proximidade, né, que
a família Bolsonaro manteve, né, com elementos muito próximos, né, elementos ligados ao escritório do crime, muito próximos aos executores de Marielle. Então, descartar isso é algo que aí sim eu considero leviano. E talvez isso tenha sido a gota d'água para a minha saída do partido, do PSOL, mas assim, me assusta um pouco, né, até hoje, né, a falta de interesse, né, que os setores políticos, né, ligados a Marielle têm, né, de buscar uma resposta para essas ligações que nós estamos falando, né? Como que se aceita com tanta naturalidade de que não existe relação nenhuma, né? Por mais que nós tenhamos elementos objetivos a mostrar o contrário, dessa participação. É lógico que nós não podemos condenar nem afirmar, né, a participação de ninguém em crime nenhum, sem que haja um devido processo legal, sem que haja provas. Mas descartar a possibilidade, né, então eu acho que todas as possibilidades devem ser bem investigadas. E no caso dessa relação, né, do Elcio Queiroz, né, na entrada do condomínio, né, o depoimento do porteiro, o fato do porteiro estar desaparecido. Cadê esse porteiro? Ninguém mais viu, ninguém mais sabe dele, né? E o equipamento que não foi apreendido, né, que tinha gravação da chegada dele no condomínio Vivendas da Barra. Quer dizer, isso tudo ficou num vazio, né? Então acho que é necessário, né, que não se abandone linhas investigativas, né? Isso não é, né, ser leviano no sentido de acusar alguém, né, pela prática de um crime, né? Mas é algo que se espera, né, enquanto um procedimento sério de investigação que vá realmente a fundo nas possibilidades, né, que possam dar resposta para quem mandou matar Marielle e qual o motivo pelo qual esse alguém mandou matar Marielle. É possível se afirmar, Zacconi, que essas execuções têm o dedo das milícias que dominam boa parte do Rio de Janeiro? Já dá para cravar isso depois dessas acusações do Rony Lessa e do Elcio Queiroz? Então, Anderson, o fato do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, identificados como os executores de Marielle, provavelmente terem realizado a conduta mediante recebimento de um valor econômico, mediante paga, muito embora isso não esteja também provado, né, na investigação, nem no primeiro inquérito, mas ainda existe essa hipótese, né, de ter sido contratado como matador de aluguel, né? Isso não, por si só, não afasta, né, a participação da milícia enquanto, né, grupo criminoso, né, na execução de Marielle. Por quê? E aí eu vou dizer, não no interesse econômico das milícias, conforme em determinado momento se colocou. Marielle foi executada e era a tentativa de fraude vinha dessa linha que eu estou dizendo, né? A Marielle foi executada porque ela atuou contra determinado tipo de conduta de interesse, né, das milícias, né? Grilagem de terra, ou seja, a Marielle estava prejudicando os negócios da milícia e foi essa linha de investigação da fraude que tentou imputar, né, ao vereador siciliano um interesse na execução de Marielle. Isso já foi por água abaixo. E se a gente for observar mesmo na atuação política da Marielle durante, né, todo o período que ela ficou como vereadora, não havia nenhum momento em que ela estava se colocando, né, em oposição, né, ou perturbando de alguma forma as atividades econômicas da milícia. O que eu vejo que traz a milícia para a execução da Marielle é justamente a vinculação desses grupos criminosos, né, no Rio de Janeiro com um determinado poder político. Então, repara, se a milícia participa da execução da Marielle, participa não, né,
visando, né, o interesse econômico em disputa com a então vereadora. Não, mas sim um interesse político. E aí eu acho que as relações desses grupos de milicianos com o poder político deve ser a linha de investigação mais forte para chegar à resposta de quem mandou matar e por que mandou matar. Mas, ao contrário, o que eu tenho visto, né, é que essas relações estão sendo descartadas. Inclusive eu vejo falas, né, de políticos do campo da esquerda, muito próximos a Marielle, dizendo o seguinte: não, que Bolsonaro tem relação com esses milicianos, isso é uma coisa, mas isso não é suficiente para provar que ele estava participando da execução da Marielle. Lógico, isso é óbvio. Nós não podemos, pelo simples fato de haver uma relação, né, de pessoas, né, a responsabilidade pelos atos de todos, né? Ok, mas do ponto de vista da busca da motivação política, realmente eu acho que descartar essas proximidades é algo muito temerário, né? E a gente tem que também tentar entender o porquê que isso está sendo feito, não só, né, no campo daqueles que se interessam por essa desvinculação, mas pior ainda, no campo daqueles que, pelo menos em tese, não deveriam se interessar em desvincular esses encontros, né? Então, acho que o que eu temo é que em algum momento vão dizer que a execução da Marielle não era para atingir a Marielle, era para atingir a outro político de oposição, o que seria um verdadeiro escândalo, né, e um verdadeiro desrespeito e uma verdadeira ofensa à memória da Marielle. Com toda sinceridade, Zacconi, após 3 anos desses crimes bárbaros, você acredita que ainda possamos ter uma resposta para a pergunta: quem mandou matar Marielle Anderson? Então, durante a ditadura militar, nós tivemos um caso que ficou conhecido como a Bomba do Rio Centro, né? Nesse episódio, né, numa disputa entre, né, militares sobre os destinos do futuro político do Brasil, porque o que estava em jogo ali era o processo de abertura política que era desejado por uma cúpula do Exército, mas que tinha, né, alguns elementos, né, das Forças Armadas que eram contra a abertura política. Alguns deles, inclusive, chamavam o Geisel de comunista, para você ter uma ideia, né, do que representava esse grupo. Esse grupo resolveu colocar uma bomba, né, dentro do Rio Centro quando estava acontecendo uma comemoração do dia 1º de maio. Essa bomba explodiu num colo, né, de um militar, né, estava num Puma, né? Tudo levava a crer que o que estava acontecendo ali era um atentado terrorista vindo de dentro do próprio Estado, numa disputa sobre, né, o destino político da nação. Mas você veja, até hoje, o inquérito do Rio Centro nunca foi concluído, nunca seria concluído. Ou seja, aqueles que planejaram boicotar o processo de abertura, né, inclusive atentando contra um projeto que era dos próprios militares, que era o processo de abertura, não foram responsabilizados pelo tal ato, porque existe também, né, quando se trata de briga interna, né, uma certa proteção e um certo interesse em se lavar roupa suja dentro de casa. Talvez, né, no caso Marielle, a roupa suja, né, atinja grupos, né, que estavam em disputa no momento da crise política no Brasil e que isso não seja, né, de interesse que se torne público. E aí eu vou realmente concluir, talvez junto com você, que depois desse tempo todo, com tantos indícios e tudo, essa investigação que está em andamento visa mais ficar inconclusiva do que concluir alguma coisa. Aí corremos esse risco com certeza. Quais as lições que podem ser tiradas desse inquérito depois de 3 anos, Zacconi? Há algum aprendizado desse caso intrincado para os investigadores, para o processo de investigação em si? Algo que não pode ser repetido? Acho eu que a maior conclusão que nós podemos tirar é que uma investigação policial acerca de um crime político
ela nunca é feita somente na base do procedimento técnico, né? Se o crime é político, né, e a motivação do crime é política, evidentemente que a investigação ela vai sofrer constantemente, né, o ataque de interesses políticos. Acho que a primeira coisa que eu considero que foi um grande equívoco foi a fala construída de que nós precisávamos somente, né, do conhecimento técnico policial para desvendar um crime de natureza política. Isso não vai rolar, até porque nunca existiu, né? Então, acho que a grande falha que ocorreu é que na presença, né, da hipótese de um crime político, né, nós não podemos somente confiar nos órgãos, né, oficiais, porque esses órgãos oficiais vão estar eivados, contaminados pela disputa política. Acho que nós discutimos muito pouco e nos debruçamos muito pouco na análise do momento e da conjuntura na qual Marielle foi executada. Tanto é que somente agora está vindo à tona muitos elementos, né, do que aconteceu nos bastidores daquele momento político, né? Aí eu digo, né, desde do impeachment da Dilma, passando pela prisão do Lula, passando pela própria intervenção federal militar no Rio de Janeiro, que tem relação com todo aquele momento político, né, e que, de uma certa forma, nós do campo da esquerda, do campo progressista, nunca paramos para fazer uma leitura política da intervenção federal militar. Nunca paramos sequer para fazer uma leitura política de quais eram os interesses em jogo que poderiam levar à decisão pela execução da Marielle. E o discurso oficial, né, inclusive, né, de muitos deputados ligados, né, à Marielle, ao PSOL, era no sentido de vamos aguardar a definição, né, por parte das autoridades policiais, da Polícia Civil, dos órgãos de segurança. Quer dizer, acho isso algo temerário, porque, né, conforme você já falou, né, o tempo vai passando, né, a força, né, do debate acerca daquilo é muito menor, né, a ponto do STF estar hoje reconsiderando a sua própria participação em tudo aquilo que hoje ele diz que é nulo, né? Então, quer dizer, o tempo, ele tem esse poder, né? E, infelizmente, nós estamos correndo o risco aí de ficarmos sem uma resposta, né, de quem mandou matar Marielle e de quais os reais motivos, né, da sua execução. Isso é uma grande perda, porque se nós, desde o início, tivéssemos nos debruçado no sentido de buscar essas intenções políticas, tendo uma leitura, né, mais profunda do que estava acontecendo né, em nosso país, inclusive na intervenção federal militar, né, talvez as coisas já estivessem muito mais encaminhadas do que estão. É isso. Orlando Zacconi, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço o convite, né, e uma boa semana para você e para todos os ouvintes. Conversamos aqui com o delegado de Polícia Civil e um dos idealizadores do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacconi. Vamos agora a um novo intervalo. Já já estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o jornalista e escritor Chico Otávio. Chico Otávio, bom dia. Oi, bom dia. É um prazer estar no seu programa. Tudo bem? Chico, muito obrigado por você nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Chico, nós queremos conversar contigo a respeito de um caso que nós gostaríamos que nunca tivesse ocorrido, que são as execuções covardes da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Nós já tratamos desse tema no programa de hoje com o vereador Tarcísio Mota, com o delegado Orlando Zacconi, e soubemos que você se dedicou a tentar desvendar essa barbárie durante muito tempo, o que acabou resultando no livro Mataram Marielle, como o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes escancarou o submundo do crime carioca, escrito em parceria com a também jornalista Vera Araújo e lançado no final do ano passado pela editora Intrínseca.
Você certamente tem informações muito importantes para nos trazer sobre o caso, Chico. Primeiro, eu gostaria que você falasse a respeito propriamente do livro. Como é que foi esse processo de apuração? Quanto tempo vocês levaram na coleta de material? Quais as dificuldades que vocês enfrentaram? Eu imagino que não tenha sido nada fácil tratar de um episódio como esse, de proporções mundiais, envolvendo justamente o crime organizado do Rio de Janeiro, uma das chagas do nosso estado. Opa, bem, em tese, o livro começa quando a gente inicia a série de reportagens. E praticamente eu entrei no caso nos dias seguintes à morte de Marielle Anderson. Eu devo ter começado a escrever sobre esse assunto provavelmente entre os dias 15 e 16 de março de 2018, e a Vera entrou logo depois. Eu com a minha experiência em política, ela com uma ampla experiência no campo da segurança pública, e foi, digamos assim, um encontro de expertises, né? A gente se juntou, a gente resolveu somar forças para poder conduzir esse caso como um desafio de reportagem. Então, assim, durante todo esse período nós publicamos várias matérias no jornal o Globo, algumas delas, inclusive, que foram furos, como, por exemplo, a revelação da existência do escritório do crime, o uso da construção ilegal como uma ferramenta de lucro na Muzema, uma entrevista do Orlando da Curicica, que praticamente derrubou a linha principal de investigação, entre vários outros furos. Então, assim, como a gente tinha um material rico, acumulado, e muito da nossa apuração acabou sobrando, né, porque o jornal, principalmente o jornal impresso, mesmo ainda o digital, não há espaço para tudo. A ideia de fazer o livro foi quase um processo natural, né? Toda essa apuração acabou desaguando no livro, que eu acho que, para mim, o grande mérito dele é juntar todas essas histórias, as várias reviravoltas do caso, numa única narrativa. Então a gente bateu o martelo com a editora praticamente no final de 2018, e daí em diante foi o processo de escrever e editar o livro até o lançamento dele no segundo semestre de 2020. Esse submundo do crime que vocês citam no livro, Chico, se refere às milícias. Pelo que vocês apuraram, já dá para cravar que esses grupos paramilitares foram responsáveis pelos assassinatos da vereadora e do seu motorista? Veja, o que dá para cravar diz respeito aos executores, Rony Lessa e Elcio Queiroz. O Rony Lessa, com certeza, é alguém que teve uma relação muito forte com a milícia, né? Ele é um matador que tinha, digamos assim, uma clientela ligada a essa área, atuou na Gardenia Azul, teve uma academia de ginástica durante anos em Rio das Pedras, trabalhou para o contraventor Rogério Andrade. Então, assim, ele é um cara que é ligado à milícia. Então, só por aí já dá para fazer uma relação entre o crime e a milícia. Agora, provar que está lá a milícia na outra ponta, como um integrante da milícia, como eventuais mandantes do crime, é uma outra história, é uma interrogação que a polícia ainda não soube responder. E qual é o modus operandi desse pessoal, Chico? Como é que agem as milícias, esses esquadrões da morte, como o Escritório do Crime, do qual os ex-PMs Rony Lessa e Elcio Queiroz faziam parte? Eu acho que aí nós estamos falando em duas situações diferentes. A primeira é a milícia. Como age a milícia? Fundamentalmente, vendendo segurança contra si própria, né? Ela implanta o medo e depois ela cobra uma taxa para a sociedade ficar protegida desse medo que ela mesma implanta. Essa é a essência da milícia, entendeu? Agora, com relação ao Escritório do Crime e outras facções de atiradores, eles, assim, terceirizaram o assassinato. Essas organizações, elas já não querem mais se dar o trabalho de arregimentar entre os seus próprios quadros alguém que tem expertise de emboscar, matar. Ela pega e contrata. E o Escritório do Crime é esse serviço violento terceirizado.
Em um dos capítulos do livro, Chico, vocês citam as testemunhas que a polícia não ouviu nesse inquérito da Marielle e do Anderson. Sem querer avançar muito no conteúdo do livro, mas já avançando, Chico, que testemunhas seriam essas? E por que os investigadores não quiseram ouvi-las? Bom, com relação às testemunhas, eu acho que não houve uma razão em especial, a não ser o descaso, né? Eu acho que, no mínimo, os investigadores, nesse caso, comeram mosca. Agora, as provas técnicas, elas são importantes, principalmente para se buscar a condenação dos executores, né? Tem uma prova muito importante, que é a pesquisa que o Rony Lessa fez na internet, no Google, e também em outros meios, sobre o endereço da Marielle. É uma, digamos, prova técnica muito forte, mas, assim, as principais provas, né, que são, para mim, a arma do crime e o carro, e especialmente colocar os atiradores dentro do carro que foi usado na emboscada, o famoso Cobalt, isso, infelizmente, não foi feito. Eu acho, assim, muito difícil que a polícia consiga agora, 3 anos depois, ou localizar o carro ou localizar a arma. É claro, todo mundo torce por isso, mas muito provavelmente ambos já foram destruídos, e é tocar a investigação sem ter essa possibilidade no horizonte. Nessas apurações que vocês fizeram, Chico, é possível se indicar o principal erro dos investigadores para chegarmos até hoje, 3 anos depois, sem sabermos quem mandou matar Marielle e Anderson? Olha, quanto a essas provas, eu tenho, assim, uma visão um pouco diferente da dos meus colegas, por exemplo, sobre as câmeras de rua, né? Porque não se recolheu todas as imagens e tal, ficou faltando uma ou outra. Tudo bem, eu acho até que a polícia também deu essa cochilada, também acho que não foi nada proposital. Agora, é lembrar que esses equipamentos são equipamentos de trânsito, não são equipamentos de segurança. O Rio não tem uma rede de imagens de rua para efeitos de segurança, né? Essas imagens de rua são imagens de trânsito que quebram galho, já ajudaram a elucidar vários crimes, mas não são, de fato, as questões mais relevantes. Eu acho que existem outras provas técnicas que podem buscar uma condenação sem necessariamente depender do uso dessas imagens. Que tipo de interesses estão por trás da solução desse caso, Chico? Essa demora para termos uma resposta para esse crime está ligada à influência dos mandantes dos assassinatos? Olha, antes de entrar nesse mérito, eu queria dizer a você que nós, né, eu falo também um pouco em nome da Verinha, a gente nunca dependeu de investigação oficial, embora a gente tenha feito todo o esforço para acompanhar o passo a passo, tanto dos movimentos da DH, da Delegacia de Homicídio da Capital, quanto os movimentos do GAECO, que é aquele grupo especializado de combate ao crime organizado do Ministério Público, no caso em especial das promotoras Letícia Emily e Simone Sibílio. Mas, assim, a gente teve sempre o cuidado de seguir os nossos próprios caminhos, né? Vera e eu produzirmos as nossas próprias investigações, o nosso próprio conteúdo. É lógico que eu não tenho essa pretensão de elucidar, até porque não é o meu papel, né? O meu papel é fazer a informação chegar ao meu leitor, e foi isso que a gente buscou desde o início. Agora, interesses por trás, para não elucidar, olha, a gente tem que estar sempre com o pé atrás com tudo, né? O jornalista, é um dever para mim do jornalista ter essa pulga atrás da orelha. Mas eu digo assim, já se passaram 3 anos, tudo bem, ainda não tivemos uma resposta quanto aos mandantes, mas eu reconheço o esforço tanto do Ministério Público quanto da Polícia Civil. Qual é o delegado que não quer cravar isso no seu currículo? Elucidei o caso Marielle, entendeu? Então eu acho que existe um esforço. O que a gente não pode perder de vista é que foi um crime quase perfeito, né? Os caras foram super profissionais, eles vão esconder a prova e, assim,
Sinceramente, né, eu que cobri Lava Jato durante muito tempo, não espero uma delação premiada vir desse meio, né, porque é uma outra história, é um outro patamar, né? Com tudo o que vocês apuraram, Chico, você acha possível que tenhamos a descoberta dos assassinos depois de todo esse tempo? Esse crime ficará sem resposta, na sua opinião? Bom, eu acho que quanto à prova técnica, né, embora o Ministério Público tenha feito recentemente um acordo com o Facebook, acordo inédito, em que eles vão finalmente compartilhar dados de eventuais pesquisas e contatos que o Rony Lessa e o Elcio Queiroz fizeram antes, durante e depois do crime, porque também eles foram presos só um ano depois. Apesar disso tudo, né, ainda está uma queda de braço com o Google para conseguir esses mesmos dados. Sinceramente, prova técnica para elucidar eu acho muito difícil que surja. Torço por ela, vejo o esforço, mas acho muito difícil. O que eu estou vendo, e eu acho que essa é a maior esperança da polícia, é a prova testemunhal, é a informação que vem do submundo e chega. Isso está circulando e isso é que ainda nos faz ter uma esperança de que em algum momento desse submundo sairá a resposta que todos nós esperamos sobre quem mandou matar a Marielle. Para encerrar, Chico, como é que os nossos ouvintes podem adquirir o seu livro em parceria com a Vera Araújo, o Mataram Marielle, como o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes escancarou o submundo do crime carioca, lançado pela editora Intrínseca? Onde é que ele está sendo vendido, Chico? Opa, obrigado aí pela oportunidade. Bom, primeiro é fácil adquirir o livro digital, o e-book, né? Existem ferramentas na Amazon e outros para você pedir um e-book. Agora, eu tenho, quando posso, de máscara, entrar dentro de uma livraria, eu tenho visto o livro, né? Travessa de Botafogo, tem o livro físico. A Rede Travessa está vendendo o livro. Então, eu acho que não é difícil achar o Mataram Marielle nas redes ou nas livrarias mais tradicionais. Chico Otávio, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero parabenizar você e a Vera por esse belo trabalho que vocês fizeram na produção desse livro a respeito da morte da vereadora Marielle Franco. Eu gostaria de deixar também aqui o meu abraço e uma boa semana de trabalho para você. Obrigado, foi muito bom aí ter essa oportunidade. Nesses 3 anos eu quero assim mais uma vez renovar minha solidariedade ao sofrimento da família, da Marielle, dos amigos, da Mônica, todos assim, sempre foram, apesar da dor, muito solícitos. Então, pelo menos nesse ponto aí, para a gente foi uma conquista e esperemos aí pelas respostas. Eu estou sempre otimista e jamais, como repórter, abandonarei o caso. Conversamos aqui com o jornalista e escritor Chico Otávio. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!